Olá, irmãos, a paz do Senhor. É muito bom estar aqui com vocês novamente. E nós vamos juntos estudar a palavra do Senhor Jesus nas Bem-aventuranças, no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Hoje vamos trabalhar aquele verso que diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E eu convido você, onde você estiver agora, a fazermos juntos uma oração. Querido Pai Celestial, obrigado por mais esse encontro, obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, obrigada por todos os livramentos, obrigada porque o Senhor está conosco todos os dias, como o Senhor mesmo prometeu, e o Senhor nos guarda, nos conduz, nos protege. Obrigada pela doce companhia da sua presença, pela sua amizade. Obrigada por cuidar da nossa família, de tudo que diz respeito ao nosso nome. Obrigada, Senhor Jesus, pelo seu cuidado, amor. Obrigada por cada irmão e irmã que está ouvindo agora esse momento de meditação na tua palavra. E eu oro para que o Senhor, através do seu Santo Espírito, aplique essa palavra nos nossos corações e que o Senhor nos conduza nesse momento para que o seu nome seja glorificado em tudo, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor é que existimos, estamos aqui, nos reunimos no teu nome, Jesus. Amém. Então, irmãos, quando a gente pensa que já estamos andando nas bem-aventuranças há tantos dias, nas falas maravilhosas do nosso Senhor amado Jesus Cristo, eu acredito que tanto você quanto eu podemos declarar que já estamos um pouquinho mais ricos, né? Porque o conhecimento é a maior riqueza que nós podemos ter nesse planeta. Estamos conhecendo um pouquinho mais sobre o nosso amado Senhor e as falas dele, né? As primeiras palavras dele nos ensinando no Sermão da Montanha. São as chamadas beatitudes ou bem-aventuranças. Nós já caminhamos por elas já em 5 encontros e hoje nós vamos ver essa palavrinha, né? Pacificador. Porque nós já sabemos que bem-aventurados são aqueles plenos, felizes, satisfeitos, completos. Então o Senhor Jesus diz: bem-aventurados aqueles que são pacificadores, né? Mais do que felizes, completos, super satisfeitos, realizados na vida, são aqueles que escolhem o caminho da paz. Os fazedores, os promotores, os articuladores da paz, os pacificadores. Eles têm uma promessa que saiu da boca de Jesus. Eles serão chamados filhos de Deus. E quem está falando é o próprio Deus, porque Jesus é Deus. Jesus é, foi e sempre será eternamente Deus. E ele está dizendo que quando nós nos tornamos pacificadores, nós seremos chamados seus filhos. Olha que privilégio, olha que coisa maravilhosa. Você está me acompanhando? Você consegue perceber como que isso é poderoso? Os pacificadores, os fazedores da paz, os promotores da paz, eles serão chamados filhos de Deus. É muito fácil, principalmente no contexto sul-americano, as pessoas se autodenominam, se autonomeiam filhos de Deus. Fulano de tal é o filho de Deus. Fulano de tal é filha de Deus. Ciclano, Beltrano é filho de Deus. Mas só quem sabe quem é filho é o pai, não é verdade? Uma vez eu ouvi essa frase do querido, já está com o senhor John Stott. Quem diz quem é meu irmão é meu pai, porque só ele que sabe quem é filho dele de verdade. E é verdade, sabe? Se a gente parar para pensar, nós podemos até chamar alguém de filho de Deus, mas é só Deus que sabe quem é filho dele. Certo? Nós sabemos, existe uma promessa, a todos quanto o receberem, ele lhes dá o quê? O poder de serem feitos os seus filhos. A saber, os que são chamados pelo seu nome. E você e eu, um dia, recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos esse poder, esse direito, essa possibilidade. Amém? De sermos chamados de filhos de Deus. E então nós temos uma missão.
Porque Jesus disse que nós devemos ser pacificadores, para sermos bem-aventurados, mais do que felizes. E ele diz que se fizermos isso, nós seremos chamados seus filhos. Vamos ver alguns trechos da palavra de Deus que ratificam esse pensamento? Vamos lá. Primeiro vamos pensar um pouquinho no conceito pacificador. O promotor da paz, aquele que luta e trabalha em prol da paz. Porque, sabe, meu irmão, minha irmã, paz requer esforço, requer trabalho, requer dedicação. Às vezes as pessoas pensam que o pacificador é aquela pessoa que se abstém de toda forma de confronto ou de enfrentamento e fica ali naquele espaço, naquele lugar de quietude, de silêncio, de isolamento. Aquele que às vezes se esquiva de viver na sociedade, vai buscar uma vida no campo, isolado, né, ali no meio dos animais, no meio da natureza. Nossa, aquele é um homem de paz. Ele está ali, ele não quer guerra com ninguém, ele não quer discussão, não quer conflito. Meu irmão, não é esse o conceito de pacificador da Bíblia, tá bom? O pacificador dentro das Escrituras é um indivíduo engajado dentro das relações sociais. É um indivíduo engajado dentro da realidade da sociedade. E as Escrituras vão nos provar isso, porque Jesus, ele é o príncipe da paz. Já o profeta Isaías já dizia, né, lá no capítulo 9, a promessa da vinda do Messias, porque foi dito que um filho seria dado, né, um filho nasceria e o governo estaria sobre os seus ombros. O texto diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo ou o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será, então a promessa da vinda do Messias, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, um dos nomes do Messias, um dos nomes de Jesus que descreve os atributos do caráter, da personalidade de Jesus é príncipe da paz. Amém? Então, nós vamos ver que Jesus foi, enquanto homem aqui na Terra, um indivíduo extremamente engajado dentro da sua comunidade, dentro das necessidades, dentro dos desafios, do contexto da sua comunidade local e das cidades circunvizinhas onde ele serviu e atuou no seu ministério público. E ele é o príncipe da paz, certo? Inclusive, nós vamos ver que ele nos ensinou a declarar essa paz que ele prometeu que nos daria. E ele prometeu que deixaria para cada um de nós. Vamos ver o que as Escrituras nos dizem a respeito. Em João 14, 27 diz assim, é Jesus falando, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus já dá uma pista. Ele está dizendo como que é a paz que ele deixa, a paz que ele dá. Ela é diferente. Ela não é uma paz como a paz do mundo. Ela tem uma característica diferenciada. Amém? Romanos 12, 18, o apóstolo Paulo escrevendo para aquela igreja de Roma, que ele queria tanto conhecer e visitar, ele vai dizer assim, vai deixar uma dica muito interessante para os irmãos. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. No que diz respeito às nossas vidas, às nossas decisões, nós devemos sempre procurar a paz e, inclusive, a palavra de Deus diz que devemos nos empenhar para alcançá-la. Devemos nos dedicar, ou seja, é um esforço, tá vendo? Não é um abster-se das realidades. É estar dentro da realidade, conhecendo os problemas, conhecendo as circunstâncias, conhecendo os conflitos e nesse ambiente promover a paz, articular a paz, trabalhar pela paz. Isso é ser pacificador, né? Então foi uma direção dada por Jesus. Nós vamos ver isso em Lucas 10, 6 e 7, também em Mateus 10, que quando os discípulos foram enviados, ele enviou um grupo grande de 70 discípulos, ele deu uma direção para eles. Ele disse assim, olha, assim que vocês entrarem numa casa, vocês devem dizer isso. Em primeiro lugar,
paz seja com essa casa. E se tiver algum filho da paz nessa casa que você entrou, a paz vai pousar sobre ele. Mas se não tiver nenhum filho da paz ali, aquela paz volta para você. Interessante, né? Esse movimento. Daí vem essa ideia que nós cristãos desenvolvemos, essa prática que muitas igrejas têm, de dizer uns aos outros quando nós nos encontramos, a paz do Senhor Jesus. Né? Você vê, é muito comum no meio evangélico os cristãos se cumprimentarem dessa forma. A paz do Senhor. Alguns dizem, paz seja com você, ou graça e paz, como era comum Paulo, né? Paulo vai usar o termo gratie, graça e paz. Porque Paulo vai enfatizar que o evangelho é o evangelho da graça. Paulo vai enfatizar que pela graça sois salvos. E que isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E Paulo vai introduzir essa forma de saudação nas suas cartas. Graça e paz. É muito comum, então, no meio evangélico, alguns irmãos vão dizer ou a paz do Senhor, ou paz do Senhor Jesus, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Outros vão dizer graça e paz, seguindo também aí a recomendação de Paulo, seguindo o modelo paulino nas cartas, nas introduções das suas cartas. Todos os dois estilos de cumprimento estão mais do que corretos e são bíblicos, né? Fica aí seu critério. E é interessante, isso eu estou trazendo aqui para reflexão, que isso é um ensino da boca de Jesus. Jesus disse que nós devemos fazer isso. Eu acredito que não é meramente dizer a paz do Senhor seja com você, meu irmão, a paz do Senhor seja com essa casa, mas é você se colocar junto com essa fala como um promotor da paz, como alguém que carrega essa paz, como alguém que leva essa paz aonde vai. Então, se você chega num ambiente que está em conflito, você carrega dentro de si o príncipe da paz. Porque através do seu espírito, Jesus mora em cada um de nós. Ele disse que não nos deixaria órfãos, não é verdade? Que o nosso coração não precisava ficar turbado. Ele disse que nos deixaria a sua paz. Então, através do seu espírito, nós temos paz. E podemos e devemos ser esses promotores de paz. Aonde nós entrarmos, aonde nós chegarmos. Que a paz do Senhor possa ser uma marca da nossa vida, uma marca dos nossos passos, da nossa fala, da nossa conduta. E é isso que eu queria trazer para a nossa reflexão essa semana. Podemos ser agentes de paz onde formos. Vamos ver lá o significado dessa palavra, né? A palavra paz, ela é representada pelo termo no Novo Testamento, eirene. E entre o valor do significado dessa palavra está a unidade, a tranquilidade, a concordância. E ela corresponde quase que diretamente ao termo hebraico muito usado no Antigo Testamento, shalom, né? Cujo sentido principal é totalidade. Alguns irmãos usam o termo shalom, né, para se cumprimentarem. No Novo Testamento, a palavra eirene é usada nas relações com pessoas também. Por exemplo, em Romanos 14, 19, Paulo vai dizer, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, a paz, ela deve estar dentro das nossas relações, dos nossos contatos sociais. Em Colossenses 3,15, Paulo exorta aos irmãos para desenvolverem um estilo de vida marcado pela paz. Interessante, né? E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em Cristo, em um só corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Olha que interessante. A paz, ela é o árbitro, né? Quando a gente pensa em árbitro, a gente pensa em juiz, a gente pensa quase que automaticamente em jogo de futebol. Então, pense você como um juiz. Tenta fazer esse movimento agora. Né? Quando a gente está assistindo uma partida de futebol, por exemplo, que é comum, faz parte do senso comum, falar de futebol todo mundo sabe do que eu estou falando, aquela pessoa que tem poder e autoridade para definir o jogo dentro do campo é o juiz. Então, se ele levanta o cartão vermelho, a pessoa para a qual ele apresenta o cartão vermelho está fora. Se ele levanta o cartão amarelo, a pessoa está numa situação complicada. Ela fez alguma coisa muito errada ali. E ela sabe disso, ela sabe que ela vai passar por uma determinada punição.
É uma exortação, uma chamada de atenção. Então, o juiz é o árbitro, é aquele que tem o controle, o poder de definir muita coisa dentro do campo. Certo? Então, Paulo está usando esse termo árbitro e juiz para dizer a paz é o árbitro. É a paz que define. É a paz que determina. Se você não tem paz, é melhor parar. Não avance se a paz não está com você. Se faltou paz, para mais um pouquinho, pensa mais um pouquinho, reflete se você deve tomar essa decisão ou não. Certo? Imagine aí o cartão vermelho sendo levantado, às vezes é hora de parar, né? Às vezes é hora de cortar alguma coisa que você está fazendo que não tem que fazer mais, porque a paz acabou. A paz é o árbitro. A paz é aquela, digamos assim, aquele juiz dentro da nossa mente. Nós não devemos negociar a nossa paz por nada e por ninguém. Sabe, tem uma fala muito interessante. Às vezes é preferível não estar com a razão sempre, mas manter a paz. Essa fala não é minha, mas eu acho isso muito interessante. Às vezes é melhor perder o direito de estar certo, mas ficar com a paz. Eu vejo, principalmente nesse período de pandemia, muitas pessoas entrando em situações de conflitos desnecessários nas redes sociais, porque querem sempre estar com razão. E não param para ouvir, não param para pensar, não param para refletir o que estão falando, o que estão dizendo, e perdem a paz. E perdem a paz por pouca coisa. Isso para não dizer que geram às vezes escândalos terríveis. Difamações, coisas tão feias acontecendo no nosso meio. E é uma vergonha, porque nós devemos ser, ou pelo menos deveríamos ser, agentes da paz, promotores da paz, pacificadores. Quando nós pensamos nos pacificadores, e eu quero deixar isso aqui para a gente terminar, nós não estamos falando de pessoas passivas, apáticas, inerentes à realidade, pessoas que não sentem, que não se envolvem, mas estamos falando de pessoas ativas, pessoas que sofrem, muitas vezes sofrem porque elas lutam pela causa, elas lutam pelo direito do pobre, elas lutam pelo direito do órfão, elas lutam pelo direito do oprimido, da viúva. Aliás, assunto de Deus, né? O assunto de Deus na Bíblia. Se você quer descobrir o assunto de Deus na Bíblia, vai ler Lucas, Evangelho segundo Lucas. Ele vai estar sempre procurando cuidar do pobre, da mulher, do órfão, da viúva, do oprimido, do que sofre. E ele está ali envolvido, servindo, cuidando, parando para ajudar, parando para auxiliar, parando para curar, parando para alimentar. E ele é o príncipe da paz. Ele é o nosso modelo, o nosso padrão. Então a paz, ela chama cada um de nós para essa ação. Falar de paz é falar de trabalho, é falar de agir com prudência e com sabedoria, agir na dependência do Espírito Santo. Um promotor da paz, um pacificador, ele não vai ficar inerte diante de uma situação de injustiça, mas ele vai agir para que aquela situação acabe. Ele vai usar os recursos, a sabedoria que ele tem, a influência que ele tem, ele vai usar para promover a paz, para acabar o conflito, para acabar uma situação de dor, de sofrimento, de injustiça. Você consegue entender como que isso é profundo? Os fazedores de paz, eles serão chamados filhos de Deus. Eu estava procurando sobre paz, né, e pensando um pouquinho, pensei um pouco sobre o Prêmio Nobel da Paz, que é um prêmio interessante. Vale a pena você dar uma pesquisada depois. O mais interessante que eu descobri é que esse prêmio foi iniciativa de um homem que no passado descobriu a dinamite. Coisas interessantes da vida, né? No ano de 1895, o sueco Alfred B. Nobel inventou a dinamite e ele também criou o Prêmio Nobel. Depois você dá uma olhadinha na história, você vai ver que interessante. Por que ele criou o Prêmio Nobel? Porque ele ficou bem insatisfeito com o curso que foi dado à sua descoberta da dinamite, né? Pois é isso aí.
E esse prêmio Nobel da Paz, ele é sempre votado e decidido lá na Noruega, lá na cidade de Oslo, né? Eu tive o privilégio de conhecer um lugar maravilhoso. E algumas vezes, em alguns anos, esse prêmio foi dado a pessoas que ficaram conhecidas no mundo inteiro pelas suas ações contra a injustiça social, contra a segregação racial, contra a fome, contra o abandono, ações práticas. Algumas dessas pessoas gastaram a vida inteira defendendo aquilo que elas acreditavam, como promotoras da paz. Como é o caso, por exemplo, da Madre Teresa de Calcuta, que devotou a sua vida pelas pessoas pobres que estavam morrendo, abandonadas, com fome, doentes. Como Nelson Mandela, que dedicou a sua vida pela causa da quebra, do extermínio, do apartheid, que foi uma vergonha dentro da sua nação. Pessoas que dedicaram a vida pela paz, para a promoção de uma causa de justiça, para que acabassem os conflitos raciais, sociais. Então, sabe, meu irmão, minha irmã, ser um promotor da paz, um fazedor da paz, requer de cada um de nós trabalho, requer de cada um de nós dedicação. E o mundo reconhece isso, né? Algumas vezes, nós não vamos reconhecer a tempo. Às vezes a pessoa só vai ser reconhecida depois de morta, de alguns anos, às vezes até séculos. O mundo para falar que ele era um promotor da paz. Vamos dar para ele aí um prêmio honoris causa, um prêmio né, pós-vida, que tem um nome próprio para esse prêmio, eu esqueci aqui agora, mas eles fazem esse reconhecimento depois. Mas não se trata de receber honra ou glória aqui, se trata de ser um promotor da paz, porque essa é a vontade de Jesus para cada um de nós. Então eu queria deixar essa reflexão da fala de Jesus, né? Do desejo do coração de Jesus, do ensino de Jesus, para mim e para você. Para a gente pensar essa semana. Pensar, Jesus, eu estou sendo um fazedor de paz? Eu estou promovendo a paz? As pessoas olham para mim e elas podem dizer que eu sou um filho de Deus? Por causa das minhas ações? Elas vão dizer que eu sou um filho de Deus? E o Senhor? O Senhor olha para mim e o Senhor se agrada? O Senhor diz, esse é meu filho? Essa é minha filha? Eu queria que você pensasse um pouquinho essa semana sobre isso. E pedisse ao Senhor que te desse a graça, o favor, de ser um promotor da paz. Nós podemos ser pacificadores. Eu termino com uma breve homenagem, um reconhecimento a uma pessoa que eu amo muito, muito querida, meu pai. Um homem que a vida inteira morou no mesmo lugar, no mesmo bairro, praticamente a vida toda, foi para lá muito novo. E eu me lembro de um dia, uma situação na nossa rua, de um vizinho, de uma conduta assim um tanto quanto não muito agradável para todos da região, e que tinha os filhos envolvidos em situações não muito agradáveis também. Ele ter parado o meu marido e falado, né, que queria uma oração para o filho dele. E ele falou que queria que meu pai orasse. Porque ele disse para o meu marido que aquele ali é um filho de Deus. Aquele homem é um filho de Deus. Né? Ele é um homem que passa aqui, cumprimenta todo mundo, não faz acepção de pessoas. Por onde ele anda, ele tenta promover paz. Sabe? Às vezes a pessoa, ela nem está perto de Jesus, ela nem está na igreja, às vezes ela nem nunca quis ler Bíblia. Às vezes ela é até uma pessoa que declara que não crê em Deus. Mas ela reconhece um pacificador, um fazedor de paz, um promotor da paz, como alguém especial, como alguém diferente, como alguém que recebe ou é digno de receber o título de filho de Deus.
Vamos trabalhar pela paz, irmãos. Vamos parar de gastar nosso tempo com bobeira. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Que a paz de Cristo seja o hábito dos vossos corações. E como disse o Senhor Jesus, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Vamos orar. Precioso Jesus, queremos ser pacificadores, queremos ser chamados seus filhos. Ajuda-nos nessa semana. Toma-nos pela mão, conduza-nos segundo a tua vontade, para a glória do teu nome eu te peço. Em teu nome eu te peço, que o teu reino venha e a tua vontade seja feita nas nossas vidas. Amém.